A Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade da PEC 9 de 2023, conhecida como a PEC da Anistia. O principal objetivo do texto é excluir a aplicação de multas ou sanções aos partidos políticos que tenham descumprido as normas para cotas de mulheres e negros nas últimas eleições. Além disso, caso aprovada, a proposta também revisa a possibilidade dessas penalidades se aplicarem à prestação de contas dos partidos. Para que a nova regra passe a valer, ainda precisa ser examinada por uma comissão especial, que analisará a conveniência política da matéria. Mas até que isso aconteça, o ponto de vista explica em detalhes os impactos da anistia. O nosso convidado dessa edição é o advogado Márcio Ávila. Fique com a gente! Muito bem, começa a partir de agora, aqui na TV Assembleia, mais uma edição do Ponto de Vista, um programa que a gente dedica à discussão sobre o cruzamento entre o direito e a política. E como vocês viram na abertura do programa, não tem tema dentro do direito que repercuta mais, que faça uma relação maior com a política do que o direito eleitoral. E o tema do momento, quando a gente fala em direito eleitoral, é a PEC da anistia. Você deve estar acompanhando aí nas suas redes sociais, na mídia convencional. E o nosso entrevistado também já foi divulgado na nossa abertura do programa, é o advogado Márcio Ávila, que vai explicar em detalhes os impactos dessa proposta de emenda à Constituição no que tange a vida partidária da democracia brasileira. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado, Paulo. Saudar aqui todos os telespectadores do Ponto de Vista, da TV Assembleia. Muito honrado e grato pelo convite de estar aqui conversando com você, trazendo o nosso ponto de vista, né, como o nome do programa diz, a nossa opinião sobre esse tema tão importante. Pois é, você já esteve participando dos produtos de comunicação da Assembleia Legislativa, eu já te entrevistei lá no Falando da Casa, no podcast, no ano passado. A entrevista foi tão boa que a gente resolveu conversar com você de novo, mas indo direto ao assunto, o que essa PEC da anistia tem como argumentos para quem a apresentou no Congresso Nacional? Olha, Paulo, essa PEC da anistia, ela nada mais é do que um perdão, né? É um grande perdão trazido ali pelo Congresso Nacional para os partidos que não cumpriram as regras do fundo partidário e do FEFEC, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no que tange a divisão dos recursos, né? Que tem que respeitar ali um percentual de 30% do repasse desses fundos citados para mulheres e negros, por exemplo. São dois os fundos que os partidos recebem? Os fundos. Quais são as diferenças entre eles? O fundo partidário, ele é mais atinente à estrutura partidária, ao custeio da estrutura partidária e do seu cotidiano. Já o FEFEC, ele é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ele já é adstrito, ele já é específico para o momento eleitoral, para financiar a campanha mesmo. Cabo eleitoral, mídia e todo aquele aparato que a gente acompanha a cada 2 anos nos pleitos. E cada partido político recebe uma verba destinada a cada um desses fundos e, na teoria, eles deveriam ser utilizados para financiar a campanha das candidatas mulheres e negros. É isso? É isso. Então, todos os partidos, né, recebem uma fatia, uns mais, outros menos, tanto do fundo partidário quanto do FEFEC, e só que isso não é para ser gasto a seu bel... não deveria, né? Para ser gasto a seu bel prazer. Então, ali na legislação que prevê ambos os fundos, tem regras a serem cumpridas. Uma delas é essa, 30% dos fundos eles têm que serem gastos exclusivamente para candidaturas de negros e mulheres. Essa novidade ela foi implementada por uma PEC muito recente também, né? Valeu já para a última eleição presidencial. Na verdade, essas regras elas já vêm de outras campanhas, ela está prevista ali no Código Eleitoral, está previstas nas resoluções do TSE, e elas vieram avançando à medida do tempo, e o que ocorreu antes das eleições passadas, em 2022, vamos dizer que essa lei ela subiu de patamar. Ela teve Subiu de patamar. Subiu de patamar. Ela teve um patamar elevado, ela está dentro hoje da nossa Constituição. Ela virou uma regra constitucional. Uma regra constitucional perfeita, vinda através de uma PEC. Hoje ela é uma emenda à Constituição, que foi conhecida à época, né, como a PEC das candidaturas femininas. Então hoje isso está na nossa Carta Magna, né, na nossa regra maior, na nossa regra maior na Constituição Federal. E, consequentemente, fica mais difícil de se alterar essa regra, né? Exatamente, ela entra ali no rol das cláusulas
constitucionais, né, que só são alteradas através de PECs. A gente já começou a entender, Márcio, do que se trata essa anistia e do que se trata essa PEC. A gente tem a informação de que o seu texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Mas quais são as alterações que esse texto ainda pode sofrer? Quais são as perspectivas de que isso aconteça? Exatamente, ela se encontra nesse estágio. Ela foi uma PEC proposta pelo PSD com adesão de 184 parlamentares, então teve uma forte adesão na Câmara, e ela já passou pela CCJ, como você muito bem disse, já está aprovada, agora ela encontra-se na Comissão Especial de Análise de Mérito. Então está parada ali, né, vamos dizer, nessa comissão especial, antes de ser submetida a plenário. E até o momento de ser submetida a plenário, ela pode sofrer diversas alterações. Ela pode, tanto o veto parcial quanto até o veto total, né? Ela pode ser rejeitada, essa PEC. Então, tudo ainda pode acontecer. Mas já se discute nos bastidores quais pontos são mais suscetíveis de alteração ou revisão? Perfeito. Olha, num primeiro momento, essa PEC teve uma tramitação bem célere, então, num primeiro momento, não se vislumbrava qualquer tipo de alteração. Ela seria aprovada em totum no seu texto originário. Mas, devido à pressão, né, de entidades civis, pressão da mídia, da sociedade civil do modo em geral, vê-se que podemos nos deparar aí com algumas alterações no transcorrer dessa PEC. E a principal dela seria quanto à utilização particular, né, a utilização própria indevida do fundo partidário para aquisição de bens e serviços. Esse é o ponto mais polêmico, né, que chamou mais atenção e que está mais suscetível. Esses são casos que são reiterados, né, divulgados de maneira reiterada pela mídia, né? Você falou sobre a pressão. Exato. A OAB tem se posicionado de alguma forma institucional? Olha, a OAB ela tem acompanhado, né, a tramitação dessa PEC, a OAB sempre em defesa dos direitos e garantias fundamentais e da sociedade. Então, nós como OAB, se nos depararmos com alguma injustiça ou com alguma regra sendo burlada e violada, com certeza a OAB se posicionará ao lado da sociedade e do cidadão. Bacana. Olha, quando a gente traz um tema como uma PEC ou uma decisão de revisão que foi colocada por algum tribunal superior, a gente sempre quer saber como era e como vai ficar, o que muda de fato, né? Essa PEC, ela, por ser uma proposta de emenda à Constituição, ela deve alterar, consequentemente, a legislação infraconstitucional. Quais são essas regras que a PEC vai excluir do nosso ordenamento jurídico? São normas do TSE ou são legislações específicas? O Código Eleitoral, por exemplo? Na verdade, como respondi anteriormente, tanto as normativas, né, as resoluções do TSE, quanto as leis do Código Eleitoral, elas já foram elevadas de patamar ali naquela PEC das candidaturas femininas do ano passado. Sim. Então, e aí, mais um dado curioso aqui. Nessa PEC das candidaturas, e aqui fica até irônico, né? Paradoxal, né? Paradoxal, chamada PEC das candidaturas femininas, nessa PEC do ano passado já veio, esculpida no bojo dela, uma anistia. Já veio um perdão para quem não cumpriu as regras de repasse do FEFEC e do fundo partidário até as eleições de 2020. Então, ali já houve uma primeira anistia, um primeiro perdão geral. Até 2020 já estavam perdoados. Já estava perdoado. De 2020 até agora a gente teve a eleição de 22. Exatamente. Então, ficou de fora, né, vamos assim dizer, porque foi após a aprovação dessa PEC, ficou de fora as eleições de 22. Então, qual lei estaria ali sendo alterada? Exatamente a PEC das candidaturas femininas. Então, vai vir uma PEC para perdoar um perdão que já estava numa outra PEC aprovada no ano passado. São as possibilidades que o direito nos proporciona, né? É verdade. O direito e o legislativo, né, como você disse. O direito e a política, né? E a política, né, não só o legislativo, o executivo como o judiciário, eles caminham juntos e tem essas previsões no nosso organograma e organismos jurídicos e legislativos. E você que está acompanhando o programa, eu acho que finalmente conseguiu entender do que se trata essa PEC da anistia, né? Apesar de ser paradoxal, como a gente disse, a gente, ao longo da conversa, vai começando a se situar e sabe o que pode mudar ou não mudar, dependendo da votação nessa comissão especial. A gente vai finalizar o primeiro bloco, mas antes eu quero perguntar para o Márcio, os candidatos que porventura tenham perdido o seu cargo, tenham sido cassados, caso essa PEC seja aprovada, eles vão ser reintegrados ao mandato?
Olha, se o processo dele ainda estiver em trâmite, né, se estiver ali da primeira para a segunda instância ou da segunda para a especial, que seria o TSE, em matéria eleitoral, essas decisões vão ser revistas, porque vai vir uma PEC, vai haver essa mudança no nosso organismo jurídico e a perda do mandato ali, que pode ter sido decretada em outro momento, ela vai cair por terra, né? Esse parlamentar ele ainda vai continuar exercendo o seu cargo. Mais que isso, nos processos dessa natureza, são determinados ali a devolução de recursos públicos, né? E aí nós estamos falando de dezenas, eu arrisco a dizer até centenas de milhões de reais. O último levantamento da Folha fala em 40 milhões de reais, só até as eleições ali de 20. Então você imagina agora, somado, né, adicionado aí as eleições de 22. Então o efeito principal que eu vejo aí, além da perda de cassação de mandatos, é a não devolução de recursos utilizados indevidamente aos cofres públicos. Exatamente, né? Então existe, além de uma repercussão nas instituições democráticas, uma repercussão econômica considerável, né? Exatamente, além de política econômica, perfeito. Bacana, esse é o ponto de vista. Hoje a gente está falando sobre a PEC da anistia, que a qualquer momento pode ser aprovada e vai perdoar as possíveis multas e sanções aos partidos políticos que não cumpriram as cotas, não respeitaram as cotas para mulheres e negros, para candidatas mulheres e candidatos negros nas últimas eleições. O meu entrevistado nessa edição é o advogado Márcio Ávila, que volta comigo no segundo bloco daqui a pouco para responder as perguntas que vocês que seguem a Assembleia no Instagram mandaram para a gente sobre esse assunto. Fica de olho, a gente volta daqui a pouco. Muito bem, a gente volta agora com o nosso segundo e último bloco do Ponto de Vista. Você já sabe, a gente está falando hoje sobre a PEC da anistia com o advogado Márcio Ávila, a quem a gente agradece novamente a participação. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Paulo e toda a equipe. Pois é, e como eu falei no primeiro bloco, agora é hora de responder as dúvidas dos nossos seguidores, dos seguidores da Casa de Leis no Instagram, que tiveram as suas perguntas encaminhadas pelo nosso Instagram para nossa amiga Areta Muritiba, que vai encaminhar essas perguntas, por sua vez, para o nosso entrevistado. Seja bem-vinda, Areta. Olá, Radamés. Olá, doutor Márcio Ávila. Então, esse tema, é de interesse da Assembleia Legislativa e de todos aqueles que acompanham a trajetória política de seus representantes. Por isso, nós temos algumas perguntas aqui que os seguidores do Instagram da Casa de Leis nos enviou. A primeira delas, quem fez foi a Andressa Moni. Ela falou a seguinte questão: essa PEC tem sido divulgada pela mídia por uma curiosidade, unindo oposição e situação. Até que ponto isso é uma conveniência do momento ou sinal de maturidade política? Doutor Márcio, responde pra gente. Olha só, uma questão profunda, né? Profunda, uma pergunta capciosa. Olha, eu analiso, eu enxergo da seguinte forma, que eu acho que é apenas uma conveniência de momento, acho que está longe de ser uma maturidade política dos nossos representantes. E como bem disse ali a nossa telespectadora, é um fato que nos traz até certa curiosidade, né? Então ali a situação e oposição, PT e PL são os dois principais partidos que estão ali de mãos dadas, que estão ali encabeçando os pedidos de voto, de apoio para aprovação dessa PEC. E isso mostra que nós deveríamos refletir, aqui fica uma crítica, uma reflexão, para que pressionemos, para que vigiemos e fiscalizemos os nossos representantes no sentido de ter essa mesma boa vontade, de ter essa mesma sinergia com relação a pautas de interesse nacional, com relação a pautas de interesse de toda a sociedade civil. Porque no momento desse, numa PEC para perdoar, para salvar um grande salvo-conduto a todos os partidos que deixaram de cumprir o repasse dos fundos partidários, está havendo união, está havendo sinergia, está havendo diálogo. Então esse mesmo contexto, esse mesmo cenário, ele tem que se desenhar principalmente nas pautas de interesse nacional. É por isso que a gente chamou aqui. Eu vi o seu posicionamento nas suas mídias sociais, sabia que você ia poder falar sobre esse assunto com propriedade. Obrigado. Mais uma pergunta, Areta? Temos sim. A outra pergunta quem fez foi a Bruna Vieira. Ela disse o seguinte: casos emblemáticos como a compra de imóveis, toneladas de carne e até mesmo jatinhos, essas compras deverão ser ressarcidas aos cofres públicos? E aí, doutor? A PEC trata sobre o ressarcimento desse uso indevido?
Perfeito. Trata, só que da maneira que a gente enxerga inadequada, né? Na verdade, ela traz ali no texto dessa PEC, no artigo 2º, ela é uma PEC bem curta ali, de apenas 3 artigos. Então, ali no seu artigo 2º, ela diz que ela diz ali claramente, não deverão ser ressarcidos, né, ou não serão ressarcidos os recursos provenientes do fundo partidário e do fundo especial de campanha que tenham sido gastos indevidamente. Então, esses casos emblemáticos aí, de compra de toneladas de carne, compra de sítios, de despesas com pessoal, e até o mais emblemático de todos eles, né, teve um presidente de partido que comprou um jatinho particular, então esses, chega, né, a ser até um tanto quanto hilário, mas até esses casos serão perdoados, serão anistiados e não serão ressarcidos aos cofres públicos. Vamos esperar que essa comissão temática, essa comissão específica de mérito, reveja esse ponto, né? Exatamente. Se passar por lá, né, vamos aí ficar atentos, vamos entrar em contato, vamos pressionar aí os nossos representantes para que seja reprovado, então, em plenário. Lembrando que a PEC, né, pela sua característica, né, pela sua natureza jurídica, ela necessita da aprovação de 3/5, ou seja, de 60%, tanto da Câmara quanto do Senado, de ambas as casas de leis. E ela tem que ser aprovada em 2 turnos. Então, 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado. Então, tem que ter uma adesão grande. Então, acho que se houver um movimento da sociedade civil, das entidades e da própria mídia de fiscalização e controle de pressão, pode ser que ela não seja aprovada ou possa haver alguma alteração parcial aí, como a gente já vê que vem se desenhando. Ainda há tempo e ainda há esperança. Exato. Doutor, a gente agradece novamente a sua participação aqui no Ponto de Vista. Quem quiser entrar em contato para se manter atualizado sobre o direito eleitoral ou saber mais sobre a sua atuação profissional aqui em Campo Grande, faz como? Pode entrar nas redes sociais, pode entrar no meu Instagram, é @marcioavilamf. Ali eu trago curiosidades, conteúdos, jurisprudências e material de mídia, como por exemplo, vai estar lá nas minhas redes sociais a nossa entrevista no Ponto de Vista. Bacana. Então pode nos seguir ali nas redes sociais que vai estar antenado e inteirado aí sobre os assuntos não só do direito eleitoral, como de todo o direito. Muito obrigado. Também agradecer a minha colega Areta, que voltou para gravar hoje com a gente. Fazia tempo que você não participava do programa, né, Areta? É verdade, eu estava com saudades desse bate-papo aqui que enriquece tanto o nosso conhecimento, né? Eu também agradeço a brilhante participação do Dr. Márcio Ávila aqui em nosso programa. E também você que quiser continuar acompanhando todas as novidades do Legislativo Estadual, fique por dentro através da TV Alemes e também nossas mídias sociais. Nos vemos no próximo encontro. TV Alemes, a TV da gente de MS.